Jeremias 23 e versículo também 23. Diz assim, é uma pergunta. Sou eu apenas Deus de perto? Vamos recapitular. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Vamos recapitular. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Somente aí. Só coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, esta noite, fala comigo, por intermédio da palavra. Assenta, bate palma e glorifica Deus, porque Ele merece. Irmãos, estamos aqui, irmãos, com essa palavra, e nós temos a certeza que nós estamos aqui esta noite, incumbido dessa grande e tamanha responsabilidade, a qual nós estamos diante da palavra, e está aqui no santo altar de Deus, para pregar a palavra de Deus. E nós temos a responsabilidade também dessa noite, não somente de ouvir a palavra, exceto se a pessoa não quiser que ela venha fazer efeito na sua vida. Mas se você entrou aqui essa noite com o objetivo de receber algo de Deus, um conselho que o irmão Rodrigo vai te dar é: você guarda a palavra de Deus no seu coração, porque ela vai produzir na sua vida milagres. Quantos acreditam, dê um sinal de vitória e diga amém, Jesus. E nós entendemos, meus irmãos, que Deus falou por intermédio dos servos dele, Deus falou por intermédio dos profetas, e Deus falou por intermédio também dos pregadores, e usou reis, sacerdotes, e Deus aqui essa noite vem falar conosco por intermédio dessa palavra, a qual muitos anos atrás Deus levantou um homem. Quem era este homem? Nós entendemos pela Bíblia Sagrada, Jeremias. Jeremias foi levantado numa era muito difícil, que estava uma escassez danada, falsos profetas estavam profetizando e estava levando a nação após si e usando o nome de Deus, às vezes até em vão, e o povo, por muitas das vezes, por falta de visão espiritual, as pessoas seguem os falsos profetas. E nós entendemos que, quem era Jeremias? A Bíblia descreve para nós no capítulo 1, Jeremias era filho de sacerdote, e ele nasceu e cresceu e foi criado em uma terra, e Deus então desperta em Jeremias, toca nele, toca no seu coração, e dá para Jeremias algo dentro do seu coração, que vai fazer com que uma nação venha a ser mudada e transformada pelo poder da palavra de Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que vai surgir levante, pessoas vão se levantar contra ele. E nós entendemos que muitos conhecem Jeremias como o homem das lágrimas, ou que seja o profeta chorão. Se você pegar o capítulo 9 de Jeremias, você vai ver que ele vai estar narrando isso que o irmão Rodrigo está falando. Então nós entendemos que era um homem que tinha uma mensagem, às vezes curta, mas era uma mensagem objetiva. Nós entendemos que era uma pessoa que pregava, e as outras pessoas, muitas outras pessoas talvez não recebia, mas quantos e tantos que recebia a palavra de Deus, era pela palavra de Deus transformados, mudados, e a vida daquelas pessoas após daquele momento, ao receber a palavra de Deus, por intermédio do profeta Jeremias, a sua vida era transformada. E nós entendemos que só com a palavra de Deus e pela palavra de Deus que o homem vai ser mudado e a sua vida também vai ser transformada. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos conhecereis a verdade e a verdade vos é só a verdade que liberta, é só a verdade que traz libertação para o homem.
É só ela que pode fazer com que o homem venha sair da sarjeta. É só a verdade, a palavra de Deus que pode fazer com que o homem venha sair da decepção, do calabouço, venha sair do sofrimento eterno. E Deus está revelando aqui para nós, no versículo 23 do capítulo 23. Ele está dando uma afirmação e está perguntando para aquele povo, acaso ele era somente o Deus de perto, e ele também não era um Deus que se manifestaria a longa distância. Deus está dizendo para nós aqui essa noite, tão somente o Deus que você serve, Ele é o Deus que está nessa igreja, mas Ele é o Deus que está sobre o globo terrestre, e observa você e contempla você, e sabe das suas necessidades, contempla também as suas petições. E Deus está me dizendo aqui agora, que Ele está me trazendo uma revelação, a primeira revelação que Deus está me trazendo aqui. Ele está dizendo aqui para a igreja do bairro Mamoeiro, e Ele está dizendo dessa seguinte forma, que Deus ainda vai levantar pessoas para poder congregar nessa igreja. Deus ainda vai levantar mais pessoas para trazer para essa casa, e vai ser homem e mulher de Deus que vai fazer a diferença nessa casa. Como nos dias de Ezequiel, Deus disse para Ezequiel, coloca de pé que eu falarei contigo. Você vai a uma nação pregar para ela, mas você vai pregar para um povo que o povo vai rejeitar a sua palavra. Aconteceu também com Jeremias. Jeremias por muitas das vezes era rejeitado, e por muitas das vezes ele não parava, porque às vezes as pessoas rejeitavam a mensagem a qual ele pregava. Às vezes, muitas das vezes da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, às vezes nós paramos, aí surgem perguntas, e com elas indagações. Por quê? Às vezes a pessoa dá mais crédito, dá mais responsabilidade àquela voz que soa dentro de nós, não sendo a voz do Espírito Santo, aquela voz negativa que diz assim, desiste disso, não é para você isso, você não vai conseguir. E por muitas das vezes, nós olhamos para a nossa própria pessoa, enxergamos em nós, é certo que sim, nós enxergamos em nós a nossa fraqueza, aí nós passa a dar mais crédito numa palavra que não vai dar continuidade para que nós venhamos dar passos largos rumo à nossa vitória, mas nós enxergamos coisas negativas e detemos diante daquelas palavras e retrocedemos, andamos para trás, e Deus não quer que nós andamos para trás e olhamos para aquele que quer a nossa derrota, mas Deus quer que nós olhe para frente. Deus quer que nós firmemos com os nossos olhos no nosso propósito e olhamos para cima, porque é do Senhor que vem o nosso refúgio, e é dele que vem também a nossa fortaleza, porque ele diz no Salmos 46, que ele é socorro bem presente no momento da nossa angústia. Ele te fortalece aqui essa noite, Deus te fortalece aqui essa noite. Aquela nação estava comparada a Sodoma e Gomorra. Observa só o pecado, observa só como aquelas pessoas estavam. Deus então levanta um homem de Deus e coloca na boca dele a palavra, e nós observamos que quem prega a verdade, quem tem a palavra de Deus nos seus lábios, usando ela, fazendo dela a verdade, não distorcendo ela, nós sabemos que essa pessoa vai sofrer. Capítulos à frente, você vai ver que Jeremias começa a sofrer mais e mais. A Bíblia diz no capítulo 33, que ele está encerrado no pátio. Deus então manda a palavra dele, e diz para ele clamar, para ele orar. Sabe aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade que às vezes você enfrenta, Deus está dizendo para você não desistir, mas para você clamar. Sabe aquela dificuldade que às vezes você pensa assim, estou no calabouço, estou sozinho. Observa só que quando a pessoa está dentro de algo profundo, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê uma saída, não vê um escape, não vê uma solução. Mas observa só que quando a pessoa olha para cima, ele vê a luz. E quando ele olha para cima, ele vê a luz. Pelos olhos da fé ele pode enxergar
que lá em cima tem um Deus que vela pela sua palavra e executa sobre a face da terra a palavra. E Ele está dizendo aqui essa noite que Ele vai fazer também o milagre acontecer na tua vida. Ele vai fazer. Pode bater palma você que acredita nessa vitória vindo da parte do Senhor. Só que na nossa caminhada, na nossa vida, surgem perguntas e com elas indagações. Você sabe por que muitas das vezes pessoas fracassam? É porque ele tem à sua volta pessoas que somente pensam derrota. Você sabe por que muitas das vezes pessoas, eles não prosperam, tanto material como espiritual? Porque as suas amizades não são amizades confiáveis. Você sabe por que por muitas das vezes pessoas ora a Deus, indaga a Deus, busca a Deus, quer de Deus algo e nunca às vezes recebe? Você sabe por quê? Porque Deus falou com ele e com ela, queria dar o algo que ele estava buscando, que ele estava pedindo. Mas a primeira pessoa que ele vê, que ele pensa, imagina, acha que é amigo, que é amiga dele e dela, ele divulga aquele algo. E aquela pessoa entra, não em oração para te abençoar, mas aquela pessoa pode entrar em uma profunda inveja e amaldiçoar a sua vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Mas aquela pessoa, por muitas das vezes, quer a derrota da pessoa. E às vezes a pessoa não enxerga isso. Você sabe por quê? Confiança demais. Acha que palavras são expressões realistas a qual o coração está manifestando. Deus usou Isaías, disse assim para Isaías: esse povo me honra somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem pessoas que às vezes nós olhamos para ele, tem roupa de crente, tem sapato de crente, tem blusa de crente, tem paletó de crente, mas só a casca. Interiormente, foi isso que Jesus advertiu os discípulos da sua época: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, e esses lobos são lobos devoradores. Jeremias estava encarando esse tipo de pessoa, estava enfrentando uma nação a qual era uma espécie de lobo que estaria devorando e devorando o povo. Mas Deus colocou na mente de Jeremias, Deus colocou no coração de Jeremias, Deus colocou na vida de Jeremias a palavra de Deus. E Jeremias então teve essa obrigação de transportar, levar a palavra de Deus. Ainda que surgiu levantes, ainda que surgiu muitas tempestades contra ele, para poder desfazer aquilo que Deus tinha a fazer por intermédio dele. Mas Jeremias não desistiu, porque o homem que alistado no exército de Cristo, ainda que venham as tormentas, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as calúnias, ainda que venha tudo ao contrário, para poder desfazer aquilo que Deus plantou no coração dele, ele não vai desistir, porque o que está plantado na vida dele foi Deus quem plantou, foi Deus que plantou, e ele não desiste, porque aquele que está alistado no exército de Cristo, ele vai marchando para frente, e é Deus que dá força para ele poder prosseguir nessa jornada e nessa caminhada. Deus está te dando força, meu irmão, Deus está te dando força, minha irmã, Deus está te fortalecendo aqui essa noite, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando coragem, Deus está te dando substância, Deus está te dando virtude para você pisar em cobras, escorpiões, Deus está te dando visão espiritual para você não ficar detido nesse fracasso, nessa perdição. Mas Deus está te levantando aqui essa noite como Ele nunca te levantou. Deus vai te dar mais força, irmão, para você orar, Deus vai te dar mais força, irmão, para você jejuar, Deus vai te dar mais força para você buscar Ele, clamar Ele e fugir da aparência do mal e fugir do pecado. Quando o pecado vier, o pecado vai fugir de você, porque você essa noite vai estar cheio de Deus, e você vai estar blindado, porque Deus está te enchendo aqui essa noite. Levanta a mão para você receber essa palavra de Deus, batendo aquelas palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Palavras ao contrário veio para Jeremias. Lembra lá quando Saul foi levantado rei? Muitos levantaram contra Saul e disseram: isso aí. E Saul fez como? A Bíblia diz que Saul fez como surdo. Ele não era surdo, mas ele fez como surdo. Uma vez você recebe tanta palavra negativa nessa caminhada, que você não pode dar crédito nessas palavras. Porque pessoas verdadeiras, amigos verdadeiros, eles vão te incentivar. Amigos verdadeiros, por muitas das vezes, ele vai puxar a sua camisa
e vai te dar uma palavra que às vezes você pode pensar que é uma palavra que vai contrariar o seu coração. Mas a pessoa que é verdadeira, que está do seu lado, quem está perto de você? Com quem que você anda? Quem está perto de você? Amigos, às vezes, nem sempre é aquele que dá um abraço, mas é aquele que puxa a sua orelha. Por muitas das vezes, o verdadeiro amigo nem sempre é aquele que vai dizer sim, vai, mas é aquele que vai dizer fica. Pessoas verdadeiras que te amam e que querem o seu bem, por muitas das vezes ele vai ver você indo em direção a um buraco. E pessoas falsas vai somente olhar e ficar olhando. Pessoas que não querem o seu bem, somente vai dizer, se eu fosse você, eu ia, eu prosseguia. Mas verdadeiros amigos, ele te desvia do buraco e não deixa você tropeçar. Esses são os verdadeiros amigos. Jeremias então foi levantado por Deus na época do ímpio rei Manassés. Alguém que perseguia, alguém que injuriava as pessoas, distorcia a palavra, e estava levando muitas outras pessoas após si. Jeremias então vem com essa palavra, e essa palavra de Deus, para transformar os corações daquelas pessoas que estavam indo após outras pessoas, após os falsos profetas. Deus está dizendo aqui essa noite, que Ele está enchendo você do Espírito Santo dEle, para você poder saber sobressair diante das situações difíceis, a qual te circula, a qual você está enfrentando no seu dia a dia. Nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, para nós poder sobressair deste mundo, porque a Bíblia diz que este mundo é mau, mas nós temos Jesus como nosso guia, para nos proteger, nos guiar e salvar a nossa vida. Nós temos Jesus. Às vezes as pessoas não conseguem. O que a Bíblia diz no Salmo 1? Não anda segundo o conselho de ímpio. Ele precisa de um conselho para o casamento dele. Às vezes ele procurar alguém experiente na igreja, alguém é casado tanto tempo, alguém maduro, que conhece o negócio, ele procura uma pessoa de fora. A pessoa de fora, por muitas das vezes, ela vai dar uma palavra que vai te destruir, não vai te incentivar para você permanecer. A pessoa de fora, se eu fosse você, eu deixava, eu desistia, eu parava. Tem muitas aí para você poder pegar. A Bíblia diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você sabia que por muitas das vezes, nesse mundo caótico que nós estamos enfrentando e vivendo nele, nós precisamos desse mundo para viver. Nós precisamos do mundo para viver. E nós deparamos com pessoas que por muitas das vezes, elas esforçam, pelejam, somente para trazer para nós a derrota. Tem muitas pessoas que às vezes não querem o nosso bem, mas só que não transparece isso, não demonstra isso. E só quem tem a visão de Deus, como Jeremias tinha a visão de Deus, ele não iria após uma má palavra, após uma rejeição de alguém, mas ele estava observando, e dentro do seu coração ele tinha a palavra de Deus detida. Quem tem a palavra de Deus detida dentro do seu coração, quem tem a palavra de Deus permanente dentro do seu coração, não desiste por qualquer coisa, porque o cristão verdadeiro não é qualquer luta que tira ele da presença de Deus, não é qualquer calúnia que tira ele da presença de Deus, não é qualquer fofoca que tira ele da presença de Deus, não é qualquer indício de fofoca que tira ele da presença de Deus, não é o desemprego que tira ele da presença de Deus, não é aquela irmã que está levantando contra você que tira ele da presença de Deus. Ao contrário, se está te perseguindo, aí que ele ora mais, aí que ele jejuma mais, aí que ele busca mais, aí que ele ora mais, aí que ele clama mais, aí que ele clama mais. O que a Bíblia diz? Orai pelo que vos persegue, amai os vossos inimigos, e orai por aquele que vos persegue. Nós temos que amar, não é às vezes quem nos ama, mas amar aquele que nos odeia. Esse é o verdadeiro evangelho. Jeremias estava com essa mensagem, e Deus então se manifestou, que ele era um Deus de perto, e que ele também era um Deus de longe, que estava observando a nação pecaminosa, a qual estava fazendo todo aquele flagelo, aquele fracasso que estava na época de Jeremias. E Deus então levanta profeta,
Talvez você diz assim: irmão Rodrigo, mas o que eu faço? A minha família está assim, a minha casa está assim, algo está assim, eu não consigo mudar, eu não consigo, o que eu faço? Tem coisas na nossa vida que o tempo vai fazer a obra. Tem coisas na nossa vida que a sua perseverança e o tempo vai ajudar, vai contribuir para fazer a obra na vida daquele seu. A Bíblia diz que se o casal, que seja, se uma pessoa, ele vê outra pessoa, interessou por aquela pessoa e deseja se casar com ela, a Bíblia diz que Paulo, ele dá uma certa liberação para se a pessoa é crente ou outro não cristão. Você sabe por quê? Porque o cristão tem a possibilidade de ganhar aquela pessoa que não é crente, mas cuidado com isso aí, porque lá na frente Paulo também vai dizer: todavia, será se a pessoa cristã vai conseguir ganhar aquela pessoa que não é cristã. Então nós temos que tomar cuidado. O que o irmão Rodrigo quer dizer? Eu quero dizer aqui para você que eu e você, nós temos que ter o quê? Estrutura. Nós temos que ter estrutura para nós podermos ganhar quem está lá fora. Nós temos que estar preparado, porque pessoas despreparadas vai correr atrás das almas. Jeremias estava preparado, era filho de sacerdote, homem de Deus. Se você for no centro prostíbulo e for tentar ganhar lá a prostituta, às vezes a pessoa não sai de lá de dentro, fica lá dentro. Você sabe por quê? Estava despreparado. Deus está dizendo aqui essa noite: vamos preparar mais, vamos esforçar mais, para nós poder ir ante as almas perdidas e ganhá-las, e não ficar lá fora juntamente com elas. Saber ganhar as almas e trazer ela para a casa de Deus, para vir louvar e glorificar o nome santo de Deus. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e também no teu ministério. Você tem ministério, você tem chamada. Deus essa noite está te chamando e está dizendo que está colocando o ministério nas tuas mãos, uma grande responsabilidade. Levanta a sua mão e recebe a palavra de Deus essa noite. Recebe. Irmãos, que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Meu Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pode bater palma e glorificar o Senhor, que fez os céus e fez também a terra.